oração que está sendo realizada, está sendo feita. Legal, eu estou com uma ligação do Luiz Cláudio, do Rio de Janeiro. Alô, Luiz Cláudio. A paz, meu querido. A paz, querido. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo beleza. Manda a sua letra aí, Luiz. Isso, o seu objetivo. Olha, é necessário, a oração ela tem poder sem dúvida, mas é necessário que nós venhamos ter crédito para com Deus. O nosso Deus é um Deus tão maravilhoso que Ele ouve as nossas orações. Mas rola um crédito com Deus? Tem que ter crédito com Ele? Nós temos sim, sabe por quê? A Bíblia relata que nós temos poder no que nós falamos, e o mais interessante é isso, que não recebeste que pedir mal. Então é necessário que eu venha estar, pastor Marcos, se não me falha a memória, segundo Crônicas 7,14, meu Deus, nós temos que estar ali, embutido ali, colocar o segundo Crônicas 7,14 no liquidificador, bater e tomar, tira e queda. É interessante. Essa foi boa, né? Bater, mexer ali e tomar, né? Isso, e um abraço e vamos pra galera, mas é interessante sim, é interessante. Nós temos que sim ter crédito para com Deus, porque o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele vai ouvir. Mas será que estamos preparados para não receber, para receber o não de Deus? Entendi. Será que estamos preparados para isso? Entendi. Luiz Cláudio, muito obrigado. Deus te abençoe muito. Pastor Henrique, você ia pegar a palavra, né? Mas pegando esse gancho aí, é necessário termos crédito com o Senhor para que a nossa oração, de repente, seja atendida? Acho que do que foi colocado o pastor Henrique, de repente, do texto de Crônicas, pelo que eu entendi, de repente há uma postura observada pelo Senhor para que essa oração seja recebida, ou ouvida, ou atendida. É dessa forma que o senhor acha? Eu creio que a oração é um meio pelo qual o ser humano ele se comunica com Deus. Agora, eu não posso padronizar isso. Eu não posso colocar isso como um padrão denominacional de uma religião para que Deus venha atender. E o problema, eu acho que é esse, na minha visão pessoal, é que as pessoas às vezes começam a estipular este padrão, este modelo para que Deus venha atender. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, Deus vai me atender. E na verdade, Deus ele não atende especificamente aquele que é evangélico. Deus atende o indivíduo, o ser humano, independente se ele está ali ou não, Deus está com os seus ouvidos. Isaías ele mesmo diz isso. Aquele que fez o ouvido não ouvirá. Aquele que ele não está com as suas mãos encolhidas para que não possa ser estendida diante das pessoas. Então, às vezes, nós entendemos... Cornélio é um exemplo, né, pastor? Cornélio é um exemplo, que era um homem que entregava as suas orações, entregava as suas ofertas e Deus estava atento às suas orações. Então, a minha preocupação é que nós não podemos padronizar e achar que simplesmente me vem à mente agora o texto do Monte das Transfigurações, onde Jesus se transfigura. E ali aqueles que estão ali, Pedro, João, eles estão ali e começam a dizer, não, vamos fazer aqui 3 cabanas, porque eles estão ali diante de um momento de poder. Só que há um momento de poder, há um momento de glória, mas não há um momento de intimidade, porque oração nos leva à intimidade. Oração não me leva a estar tendo popularidade. Oração não me leva a ter visibilidade. A oração me dá visibilidade. A oração vai fazer com que eu permaneça na presença dele e, estando na presença dele, eu comece a compreender a vontade dele para a minha vida. E não simplesmente, estava comentando com o pastor Marcos, eu havia citado com ele, conversando com ele, falando a respeito do caso de Ana. Ana ora, faz um pedido ao Senhor e o Senhor atende essa oração. Atendendo a oração, só que o pedido de oração de Ana não está apenas restrito a ela. Quando o seu filho nasce, ele se transforma num profeta, alguém que vem abençoar. Então veja bem, é aquilo que você havia falado antes, a vontade absoluta de Deus em cima de um desejo pessoal de uma mulher. Existe uma convergência. Exatamente. Né? Então não é algo que simplesmente é a vontade do Lincoln, é a vontade do Henrique, do Lincoln, ou do fulano, do Beltrano. Não é simplesmente atender a minha vontade. Quando não atende a minha vontade, eu simplesmente coloco de lado. Não é bem assim. Existe esse relacionamento, e esse relacionamento é como eu tenho um relacionamento com a minha esposa. Um relacionamento que eu tenho que respeitá-la, eu tenho que amar, eu tenho que cativá-la, eu tenho que estar trabalhando esse relacionamento a cada dia. E oração é um relacionamento diário. Oração não é simplesmente quando eu estou na igreja, oração não é simplesmente quando eu tenho ali um momento, mas constantemente o próprio Jesus falou sobre essa necessidade e ensinou, e os próprios discípulos, diante de tudo que aprenderam diante dele, o mestre, não pediram para manifestarem poder, não pediram para outra coisa, senão, Senhor, ensina-nos a orar.
Legal, eu tô com a Kátia, do Rio de Janeiro, no telefone. Alô, Kátia. A Kátia caiu. No próximo bloco a gente vai sair pro break. No próximo bloco, de repente, a Kátia volta aí e você pode ligar pra gente. Nós estamos falando sobre oração, um assunto muito legal, vida devocional com Deus, relacionamento com Deus, e eu espero por você no próximo bloco. Antenagem na geral, sua tarde uma beleza, sempre um assunto muito bacana. E você já sabe. Fica ligado, a gente se encontra no próximo bloco. Antenados na geral, sua tarde uma beleza. Parabéns, telespectadores. Volta com Antenados na geral, e você pode ligar pra gente. Nosso assunto hoje é oração. Você que ora, você que crê na oração, você que de repente não compreende. Ora, como eu posso falar com Deus? Sim, você pode falar com Deus. Nosso assunto hoje é falando sobre isso. Você pode ligar, participar, nós estamos ao vivo. De repente você entra no ar aqui comigo, conversando com a gente. Antenados na geral, sua tarde é uma beleza, sempre assuntos muito interessantes. Legal, e a gente está de volta. A nossa enquete é o seguinte: a oração com poder depende de quem ora? 50% diz que sim, 50% diz que não. A galera pode ligar aí e votar. Nós estávamos aqui no break, né? E sempre aqui os offs são muito interessantes, né? Deveriam ser gravados também. E a gente falava, por exemplo, dessa condição de repente, a oração para algumas pessoas ser aquele momento formal, de impostar a voz, de fechar os olhos. E as pessoas, às vezes, determinam alguns momentos, alguns horários, né? E quando a gente entende vida devocional, eu acho que a oração é algo mais profundo, mais constante. O que você acha, pastor Leomar? Eu entendo da seguinte maneira, eu ia até levantar essa questão no outro bloco, mas enfim. A questão da oração foi muito pertinente quando o pastor fez a colocação de que às vezes as pessoas têm essa convicção de que depende de determinada pessoa, depende disso, depende daquilo, e Deus ouve a oração independentemente da pessoa que está orando. Eu sou fruto de uma oração. Por exemplo, quando eu tinha 15 anos de idade, que nem evangélico eu era, não tinha encontrado com Cristo, eu cheguei a um ponto de fundo de poço da minha vida, que a minha oração foi: Deus, se tu existe, se tu existe, tu vai me... Olha só, eu duvidava da existência de Deus. E eu abri minha boca. O teu crédito estava zero, pastor Leomar. Não tinha crédito. O crédito estava negativo, né? Absolutamente, porque eu duvidava até mesmo da existência de Deus. Então, mas eu estava no fundo do poço, envolvido com um monte de coisas que me faziam estar distante. Eu reconheci a minha condição, reconheci que naquele momento eu necessitava. E eu falei: Deus, se tu existe, tu vai fazer algo por mim. E Deus fez algo que não daria tempo de eu contar aqui, e hoje eu estou aqui hoje para dizer isso daí. Amém. Né? Porque realmente Deus ouve a oração, mas nessa condição. O pastor Billy Graham, em um de seus livros, ele diz o seguinte: se entregarmos ao Senhor 15 minutos de oração diária, certamente Deus realizará proezas em nossas vidas. Há uma preocupação complicada de querer padronizar a questão da oração. E aí a padronização da oração cai muito na questão dos atos exteriores, né? A forma de falar, a entonação de voz,